esboço da mensagem que abre a série Um Natal de Esperança. Você tem isso em suas mãos? Então, você vai me acompanhar, eu vou projetar na tela alguns slides, e nós vamos depois orar juntos, pedindo ao Senhor que revele ainda mais do seu poder, da sua pessoa, do seu senhorio, porque se tem algo que nós precisamos pedir ao Senhor, é revelação de quem Ele é. Ele não é só um Deus que cura, que sara, mas Ele é um Deus que transforma o ser humano em filhos de Deus. Homens e mulheres escravos do pecado, que agora, pelo poder da palavra, são transformados em filhos de Deus. Então, levante bem alto esse esboço nas suas mãos e diga assim: Pai amoroso, eu vou receber a tua profecia. Fala comigo por intermédio da palavra. A palavra é Jesus, o teu Filho amado. E Ele prometeu que o ministério do Espírito Santo fosse para mim instrumento de entendimento e de revelação. Por isso, Pai, fala comigo, revela-me Jesus nesta noite. Amém. Com base no que você tem em mãos, e eu quero colocar aqui na tela para a gente pensar juntos, rapidamente. Jesus, a revelação do Natal, é o tema que nós falaremos um pouco hoje. Vai precisar mudar aí, viu, Fernando, querido? Ele não está funcionando aqui. Agora está? Olá. Então, em Isaías 7,14, tem o texto na tela, e você pode acompanhar aí no seu esboço. O texto que declara: portanto, o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida e dará o quê? À luz a um filho, e o chamará o quê? Emanuel, você sabe tanto quanto eu que significa Deus conosco. Diga para a pessoa do seu lado: Emanuel significa Deus conosco. A seguir, o texto de Hebreus, eu não sei se está no esboço, mas está na tela, ele vem nos dizer assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio de quem? Dos profetas. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio de quem? Por meio do Filho. Quem é o Filho? Você cantou aqui nessa noite. O Filho de Deus, Jesus. A quem constituiu o herdeiro de quantas coisas? Todas as coisas. E por meio de quem fez o quê? Então, olha um instantinho aqui para frente. Hoje é o primeiro domingo do mês de dezembro. Mês em que nós vamos estar exaltando Jesus. Natal significa Jesus nasceu. E eu quero hoje levar você a entender a alegria que é para cada um de nós, o significado não só de conhecer a pessoa histórica, mas ter uma revelação de quem Jesus é para cada um de nós. O que resultou na minha e na sua vida, ter uma experiência, ter um encontro com Jesus. É muito diferente de você conhecer a história de Jesus. Saber que Ele veio ao mundo, que Ele nasceu na casa de Maria e José, que Ele foi educado, que Ele cresceu, que Ele se desenvolveu, e que aos 30 anos Ele cumpriu o ministério dele, e Ele foi para a cruz, morreu, ressuscitou, e a obra dele foi completa. É muito mais do que isso. Então eu quero nesta noite pensar com você sobre o amor de Jesus por cada um de nós. Por que que este amor veio de tal forma se revelar a mim e a você para nos resgatar? Nós andávamos fora dos caminhos de Deus, longe dos caminhos de Deus. Éramos, como diz o apóstolo São Paulo, por natureza filhos da ira, ou seja, o pecado nos separou da comunhão com Deus. E Jesus vem exatamente para amar de tal forma uma pessoa como eu e você. E não só nos amar, nos resgatar. A Bíblia diz que antes vivíamos no reino das trevas. Agora, por conta do amor de Jesus, eu e você fomos alcançados, transformados e vivemos no reino do Filho do seu amor.
E eu quero hoje desenvolver com você a mentalidade. Por que Deus se revelou a nós? O que significa Jesus revelado na minha e na sua vida? Jesus é comparado, tanto no Velho Testamento, como aquele que sempre teve amor, desejo de alcançar a mim e a você. Por exemplo, Paulo diz que Jesus foi o segundo Adão. As profecias falam que Jesus, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, todas elas se cumpriram. Então não houve nada nos céus que não tinha sido planejado para alcançar a mim e a você. E por isso Jesus deve ser não somente uma vez, mas todos os dias, a revelação dele, de quem ele é, do que ele realizou, para nós vivemos uma vida abundante. E é sobre isso que hoje a gente introduz este título, esta série de mensagens, Natal, Jesus, um Natal de esperança. É sobre isso que eu quero falar com você rapidamente. Olha na tela, eu não sei se está no seu esboço, mas veja esse texto de Efésios 1:4. Vamos juntos, leia comigo em voz alta. Porque Deus... Então este é o plano, este é o projeto de Deus ao se materializar, ao vir a este mundo, deixando a glória que tinha. Paulo diz em Filipenses 2, que ele deixou a glória, se fez homem, habitou entre nós, foi obediente e foi à cruz, para que por intermédio da cruz, pensando justamente no que está escrito aqui, escolhidos pelo Pai, amados por Jesus, eu e você nos tornássemos homens e mulheres santos de Deus, irrepreensíveis para o Pai. Olha que revelação poderosa esta do Evangelho de Jesus Cristo, ao fazer de mim e de você um santo de Deus, fazer de homens pecadores, homens santos. Hoje eu ouvi no Stories do pastor Ricardo, que vai estar aqui conosco, caso, que quando ele chegou na Comunidade da Graça, veja só como eles têm liberdade para testemunhar daquilo que Jesus fez. Ele dizia, os meus pais, Nadinho, eram alcoólatras. Hoje o pai dele é um pastor da Comunidade da Graça. Chegamos na Comunidade da Graça, meus pais eram alcoólatras. Eu era uma pessoa promíscua, envolvido com pornografia. A minha irmã, com 1 ano de casada, estava à beira de uma separação. E eu ouvia, deve estar no stories dele, se você quiser, depois você pode conferir. Ele dizia assim, obrigado, Nadinho, porque eu conheci Jesus através da sua célula. Fui amado, fui restaurado, fui transformado. Aquilo me encheu de alegria para afirmar o que hoje eu tenho para dizer a cada um de vocês. Jesus não é apenas aquele que cura. Jesus não é apenas aquele que dá um emprego. Não é aquele que prospera. Jesus é aquele que salva, que transforma, que redime. E ele dizia, hoje a minha casa foi redimida. Hoje a minha família foi redimida. E eu dizia, Senhor, como é importante ter revelação de quem Jesus é. Do que eu era e do que Ele fez na minha vida e quem eu sou hoje. Então, avançando aqui no tema, eu quero que você olhe no seu esboço e veja o que é que eu tenho para compartilhar. Primeiro, a revelação de Jesus foi anunciada ao mundo trazendo, em primeiro lugar, a realidade de um relacionamento íntimo com você. Foi para isso que Jesus veio ao mundo,
para que eu e você nos tornássemos íntimos. Uma pessoa íntima é uma pessoa que conhece os detalhes. É uma pessoa que não tem nada na vida do outro que ela não saiba. E no seu esboço deve estar aí uma lacuna e você pode preencher com a palavra íntimo. Então, em primeiro lugar, Jesus veio viver na terra como eu e você. Passou por problemas seríssimos, crises e até momentos piores do que eu e você. Mas a Bíblia diz que em Cristo eu e você fomos redimidos. A Bíblia diz que houve um plano perfeito do Pai ao enviar Jesus. Vemos que Jesus traz no Novo Testamento os mesmos valores de que os profetas referenciaram Jesus no Antigo Testamento. Jesus, ele veio por uma manjedoura, mas ele não ficou na manjedoura. Jesus foi para a cruz e ele recebeu uma coroa de glória no lugar em que ele está hoje. Então veja, por que Jesus fez tudo isso? Qual a razão? Qual o propósito? Jesus veio, nasceu, foi levado à cruz, morreu, ressuscitou, foi exaltado pelo Pai com uma finalidade. Primeiro, tornar cada um de nós íntimos dele. Uma pessoa íntima não tem reservas. Uma pessoa íntima conhece os segredos. Depois de 37 anos de casado, eu conheço intimidade da minha esposa. Eu conheço aquilo que ela pensa, aquilo que ela deseja, aquilo que ela anseia, porque a convivência me fez conhecer a intimidade dela. E é assim com Jesus. Nós precisamos de um Jesus revelado, e não um Jesus histórico. Nós precisamos que Jesus se revele quantas vezes a nós? Todos os dias. Eu peço ao Senhor que Ele fale comigo, se revelando a mim, não somente quando eu vou pregar, mas todos os dias, quando eu leio a palavra, quando eu abro as Escrituras. E eu recomendo a você que quer receber revelação de Jesus, que você dedique ao Novo Testamento, porque o Velho Testamento são figuras que apontam para Jesus. Mas você, para conhecer, para receber revelação de Jesus na sua vida, você precisa ir para o Novo Testamento. Vá para os Evangelhos, vá para as cartas do apóstolo Paulo. Quer saber como o apóstolo Paulo foi transformado em uma nova criatura? Leia Romanos 5, 6 e 7, e ele conclui em Romanos 8, a mudança de vida dele. Jesus quer revelar a mim e a você, não somente coisas que a gente anseia, mas o principal, o ser filho de Deus, o ser transformado em uma nova criatura. Por isso, o texto que eu aponto para você nesta noite é: Ele veio revelar um relacionamento íntimo para cada um de nós. Em segundo lugar, olha lá na tela, antes de eu projetar o segundo item. Um ramo surgirá do trono de quem? Jessé. Quem foi Jessé? Pai de Davi. Então veja, Jesus não veio, não é um cosmos, Jesus não veio do nada, Jesus tem uma genealogia, Jesus tem uma descendência, Jesus tem começo, meio e fim. Olha o texto para a gente conferir juntos. Das suas raízes brotará o quê? Um renovo. Olha só quem é Jesus. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito da sabedoria, que mais? E entendimento. E o Espírito que traz o quê? E o que mais? E o que mais? E o que mais? Tudo isso está em Jesus. Por isso que eu e você precisamos a cada dia pedir que Jesus se revele a nós. Olha o que há em Jesus: Espírito
da sabedoria, não é de sabedoria. É da sabedoria. Ou seja, nele reside toda a plenitude de sabedoria. Quer saber quem é Jesus? É o Deus mais sábio do universo. Você e eu precisamos de revelação quando temos falta de sabedoria. Diz Tiago, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Mas é só a sabedoria? Não. O texto diz que também dá entendimento. Quantas vezes nos falta uma palavra de entendimento? O que o apóstolo Paulo diz que é o dom do conhecimento. Falta-nos para tantas coisas, pelo menos eu olho para a minha vida e digo, quantas vezes eu preciso e tenho falta desse conhecimento, desse discernimento. Mas não fica só no conhecimento e no entendimento, espírito de conselho. Quantos aqui, por vezes, tomam decisões baseadas no achismo, no conhecimento humano e sem ter o conselho do Senhor? Eu muitas vezes. Muitas vezes. Então eu preciso de revelação de Jesus na minha vida para receber os conselhos dele. Porque os conselhos dele são muito superiores aos conselhos dos homens. A seguir, poder. Poder. Poder para enfrentar os dias maus. Não é poder para expulsar só os demônios. Poder para enfrentar dias maus, dias violentos, dias em que as pessoas tiram a vida por banalidade, ceifam a vida do outro por banalidade. Nós vivemos dias assim, nós precisamos de poder para que Jesus revele a mim e a você o que a Nádia sempre ora na minha casa. Torna o meu marido, torna a minha família invisível diante dos teus inimigos, Senhor. Poder para que o inimigo, quando vem na minha e na sua direção, ele não nos veja. Nos tornemos invisíveis diante das astutas ciladas do diabo. Então nós precisamos dessa intimidade. É muito mais do que conhecer Jesus para poder profetizar, para poder realizar grandes obras. Poder para ser íntimo dele, para conhecer as coisas mais profundas dele. Em seguida, veja o texto que a gente traz aqui. E Jacó gerou quem? José, marido de quem? Da qual nasceu quem? Que é Jesus Cristo. Então veja, existe uma coerência. E nós precisamos conhecer Jesus. E nós precisamos pedir por revelação de quem Jesus é. Na nossa vida, não apenas uma única vez, mas sempre, sempre, sempre. Olha só esse texto, João 1,14. Aquele que é tornou-se o quê? Ou seja, Jesus não é apenas o Deus místico, aquele que muitas vezes é olhado pela história como o Jesus da cruz. Jesus não ficou na cruz. Aliás, ele não veio antes para a cruz, ele veio para viver entre os homens. E Jesus, como um filho de Deus, deixando a glória que tinha, viveu a humanidade. Vocês me ouviram dizer aqui, há 2 domingos atrás, sobre a arca que representa Jesus, a divindade e a humanidade de Jesus. Jesus foi homem, Jesus teve tentações, Jesus teve limitações humanas, não teve pecado. Ele nasceu sem pecado. Mas Jesus tinha fome. Jesus pediu para os discípulos ir numa aldeia comprar comida. Jesus diz a Escritura que não tinha onde reclinar a cabeça, tinha sono. Mas embora sendo humano, ele sempre foi divino. Sempre foi divino. Nasceu em um lar. Teve pai e mãe. Teve irmãos. Os irmãos dele, por certo momento, não achavam que ele era o Filho de Deus. Afinal de contas, nasceu entre nós. Cresceu entre nós. Brincou entre nós. Se desenvolveu entre nós. Mas sabe, irmãos,
tem algo que eu quero falar para você nessa noite. Está faltando para nós, igreja, revelação de quem é Jesus. Nós estamos nos limitando apenas a achar que Jesus é o cara que cura, é o cara que prospera, é o cara que resolve os problemas. Mas nós não sabemos o que Jesus é na essência. Por isso que nós precisamos de intimidade com Ele. E não há nada melhor do que iniciar o mês de dezembro com esta série de mensagens, um Natal de esperança. Jesus, a revelação. Eu preciso de revelação de Jesus. E você? Seguindo aqui para a gente avançar. Max Lucado, eu gosto muito deste autor, tenho muitos livros dele. Leia para mim esta frase dele, por favor. Ele veio ao mundo... Jesus veio para quê? Para mostrar o quê? Afeto é o seu amor. Ele me ama. Ele ama você. Independe do que você e eu façamos para Ele. O amor de Jesus por mim e por você é linear. Não é fazendo mais que Ele vai te amar mais. E não é fazendo menos que Ele vai te amar menos. Ele vai te amar para sempre. Segunda revelação que precisamos de Jesus. Para a sua vida, por uma entrega sacrificial. Precisamos entender isto. Que Jesus pagou um altíssimo preço. A revelação para mim e para você de que Ele veio com um propósito, um projeto. E Ele não desviou-se deste projeto. Olha o texto de Isaías 53 para nós meditarmos. Ele foi o quê? Oprimido. E o que mais? Afligido. Não abriu a sua boca. Foi como quem? Como um cordeiro, levado para onde? Como uma ovelha que diante dos seus tosquiadores fica o quê? E não abriu? Esse foi Jesus. Aquele que diz para mim e para você que Ele quer não só ser revelado, mas que eu e você experimentemos o seu sacrifício. O sacrifício de Jesus por mim e por você não foi em vão. Custou preço de sangue. Custou preço de sangue. Olha só o que diz a palavra de Deus em Levíticos 17. Pois a vida da carne está aonde? E eu o dei a quem? A mim e a você. Para fazer o quê? Propiciação por si mesmos aonde? É o sangue que faz o quê? Apropriação pela vida. Então Jesus se deu. Jesus se entregou. A gente não pode baratear o sacrifício de Jesus. A gente não pode dizer que esta causa não foi nobre. Pelo contrário. O preço foi preço de sangue. Nós vamos tomar a ceia daqui a alguns minutos. E nós vamos partir o pão, o corpo. E nós vamos tomar do sangue, do suco da videira, que representa o sangue de Jesus vertido naquela cruz. Foi a morte dele que propiciou a mim e a você a vida. Se ele não tivesse ido para a cruz, se ele não tivesse sido morto naquela cruz, se não houvesse remissão através do sangue dele, eu e você continuaríamos no reino das trevas. Mas graças a Deus, Jesus morreu, seu sangue foi vertido e este sangue nos redimiu. Não temos nada a ver com o reino das trevas e temos tudo a ver com o reino de Jesus Cristo. Olha só o que diz novamente essa frase. Cada passo de Jesus na terra foi pensando em quem?
em mim e em você, foram passos de quê? De amor, de amor. Olha esta frase novamente do Max Lucado. Jesus não vem com uma lista de coisas para eu e você fazer, mas com uma lista de coisas que Ele já fez. E ainda continua fazendo na minha e na sua vida, por amor de todos nós. Louvado seja o nome dEle. Jesus carrega o quê? Os fardos. E Ele não faz o quê? Não, agora eu vou carregar um pouco, mas eu vou colocar mais fardo. É isso que Jesus faz? Jesus não faz isso. Jesus alivia os nossos fardos. Diz Mateus capítulo 11. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Tomai o meu jugo. Meu fardo é leve. Jesus não tem fardo pesado para nós não, irmãos. Como eu sempre digo, se tem fardo na minha e na sua vida, não foi Jesus quem pôs. Ou foi o diabo quem pôs. Ou foi você e eu mesmo quem colocamos sobre nós mesmos. Não foi Jesus. Amém, queridos? Seguindo adiante, a terceira revelação é esta: a veracidade e o cumprimento das suas, o quê? Promessas. Promessas. Tem promessas de Jesus para mim e para você? Muitas. Muitas. Uma delas é essa aqui de Isaías 9. Vamos juntos aqui na leitura? Porque um menino, um filho, e o governo está sobre... Ele será chamado o quê? Conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz. Mas para por aí, irmãos? Não. Existem muitas promessas sobre quem é Jesus. Por exemplo, eu vou ler algumas aqui para você. Ele nasceu de uma virgem. Mateus capítulo 1, verso 18. Se você estiver anotando, você pode anotar. Ele é a semente de Abraão. Diz Gênesis 22, 18. Ele é da casa, da descendência de Davi. Diz Jeremias 23, 5. Diz a profecia e a promessa que ele nasceria em Belém. Miqueias, capítulo 5, verso 2. Ele seria um profeta. Deuteronômio 18. Ele seria um sacerdote. Salmo 110, 4. Ele seria o rei de todo Israel. Salmo 2, 6. Ele seria juiz. Isaías 33, 22. Ele deveria ser precedido por um mensageiro. Diz o profeta Isaías, no capítulo 40, verso 3, ele seria rejeitado pelo seu próprio povo, diz João 7,5, o seu lado seria perfurado, profetizou Zacarias 12,10, ele foi crucificado, Salmo 22, e as promessas são inúmeras, a respeito do que Jesus veio trazer a mim e a você, revelação para a vida. E eu quero que você leia para mim esse texto de Jeremias 1,12. Vamos lá. O Senhor me disse. Então eu quero dizer para você nesta noite que nós estamos confiando nesta promessa de Jesus. Ele veio e ele disse: tudo o que eu falei está se cumprindo. Tudo o que ele prometeu está se cumprindo. Céus e terra, disse Jesus, passará, mas a minha palavra há de permanecer. Vamos exaltar a palavra, vamos exaltar o Filho de Deus, vamos exaltar Jesus, a revelação para a igreja. Olha a promessa de Isaías 46, vamos juntos aqui. Lembrem-se do quê? Das coisas muito antigas. Eu sou o quê? E não há outro. Eu sou Deus. Desde o início faço conhecido o quê? O fim. Desde tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito ficará e farei tudo o que me...
Jesus se agrada de amar e de se revelar a cada um de nós. Louvado seja o Senhor. Quatro. Você pode ler para mim? A manifestação? Você sabia que Jesus se alegra com você? Olha só a escritura. Amarás o quê? A justiça. E odeias o quê? Então deixa eu dizer para você aqui nessa noite. Jesus se revela a nós, dizendo assim: eu amo quando você pratica a justiça. E eu odeio quando você comete pecados, iniquidades. Eu detesto que você tenha prática de pecados. Eu não me alegro quando você anda por um caminho de pecados. Eu não tenho prazer quando você diz uma coisa e pratica outra. É isso que Jesus está dizendo aqui para mim e para você nos Salmos. Deus escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Todas as tuas vestes exalam aroma de mirra, aloés e cássia. Nos palácios adornados de marfim ressoam os instrumentos de corda que te alegram. Olha, irmãos, é tão bom a gente considerar quem é Jesus, o que Ele revelou a tantos no passado e continua fazendo no presente. Eu gosto muito de ouvir algumas mensagens dos nossos irmãos da Bethel Church, lá da Califórnia. Um pastor que eu admiro muito é esse que eu pus na tela aqui, o Chris Vallotton. E ele soprou uma frase que há algum tempo eu venho declarando: a minha geração será a geração do avivamento, mas não da histeria. Será o avivamento da alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. É a alegria do Senhor. Quer saber quando chega um avivamento na vida ou numa igreja local? É quando as pessoas transbordam de alegria. Pergunte para quem está ao seu lado: você é uma pessoa alegre no Senhor? Você é uma pessoa alegre? Olha o que diz Sofonias 3. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para fazer o quê? Para nos salvar. Ele se alegrará, regozijará em você. Com o seu amor fará o quê? O renovará. Ele se alegrará em quem? Em você. De que forma? Diga, Jesus, Ele se exalta, no sentido de, quando Ele olha para mim, Ele se alegra tanto que Ele é capaz de gritar. Quando Ele olha para um filho de Deus, salvo, remido, alcançado, transformado, Ele diz assim: aqui está um filho que eu morri, aqui está alguém que era pecador, que agora foi transformado em filho de Deus, e valeu a pena eu ter morrido por ele. Por isso que para mim Jesus tem o maior significado da vida. Por isso que eu falei no início desta reunião sobre prosperidade. Prosperidade não tem a ver com dinheiro não, irmãos. Eu e você precisamos ser prósperos de Jesus. Eu e você precisamos ser prósperos de Jesus. Quem tem Jesus tem tudo. E quem não tem Jesus não tem nada. Quinto e penúltimo, a revelação de Jesus foi anunciada ao mundo trazendo o plano da salvação. Jesus veio com um propósito claro, definido, e Ele não mudou no caminho. Olha o texto de Miqueias 5:2. Mas tu, Belém Efratá, embora sejas pequena entre os clãs de Judá,
de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Ou seja, para quem estava me ouvindo aqui no ID, quarta-feira, quando eu falava sobre Jesus, não ser apenas o Jesus do Novo Testamento, Jesus é antes dos profetas, Jesus é antes dos patriarcas, Jesus estava na criação com o Pai e com o seu Espírito Santo, quando eles formaram todas as coisas e formaram o homem. Então Jesus, segundo o que nós estamos conferindo aqui, a Bíblia diz que algo que o Pai, Ele, o Filho e o Espírito Santo pensaram é que nós haveremos de ter um tempo que o meu Filho será enviado à terra para que ele livre o povo que está debaixo da escravidão do pecado. E libertos do pecado, esse povo agora, que eu chamei para ser o meu povo, viva com revelação diária de quem é o meu Filho para eles. Ah, como eu quero isso na minha vida. Salmo 62, 1. A minha alma espera somente em quem? Em Deus. Dele vem o quê? Ah, meus irmãos, quem foi salvo como eu e muitos de nós aqui, sabe o quanto Jesus representa para a nossa vida. A gente pode não ter tudo o que pensa, que deseja, que anseia, mas nós temos o que muitos não têm. Nós temos Jesus, nós temos a vida, nós temos a salvação, nós temos a certeza, como eu ouvi o meu pastor quebrantado, falando para todos os pastores da Comunidade da Graça, semana passada. Ele dizia assim: sabe o que me preocupa, irmãos? Eu e a Sueli, de um tempo para cá, temos orado pedindo ao Senhor a certeza de que nossos filhos, nossos netos, tenham nascido de novo. Sejam novas criaturas. Porque dizia ele chorando, Flávio estava comigo. Ele dizia: eu e a Sueli iremos para a eternidade. Meus filhos, meus netos, os amo profundamente. Irão? Se não nascer de novo, não entra no reino. Não vê o reino e não entra no reino. Por isso Jesus disse a Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Salvação envolve novo nascimento, irmãos. Você pode, como eu postei algumas semanas atrás, você pode ter nascido na igreja. Você pode ter sido batizado na igreja. Você pode ter sido consagrado na igreja. Você pode ter casado na igreja e nunca ter pertencido à igreja. Sabia disso? Você sabia disso? Você sabia disso? Que você pode ter nascido, como eu ouço muitas vezes, eu nasci num lar evangélico. Por acaso Deus carimba o lar evangélico? Deus espera que todos no lar evangélico nasçam de novo. Tenham uma experiência de regeneração. O que é experimentar a eternidade? É entrar no reino. Como é que se entra no reino? É através do arrependimento. É Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando Pedro, depois de expor todo o plano de salvação de Jesus, no verso 37, aquele povo disse a Pedro: Pedro, o que faremos? Então Pedro diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, e cheguem os dias do refrigério pela presença do Senhor. Isso chama-se novo nascimento. Isso chama-se salvação. Não basta frequentar a igreja. Não basta ter nascido num lar evangélico. Eu e a Nádia tivemos uma época em que ficamos apreensivos com a nossa filha. Porque a minha filha, não sei se você sabe, é igual à filha de vocês.
É porque as pessoas acham que filho de pastor é diferente. Não peca, não falha, não mente. E eu dizia para a Nádia, se a nossa filha não nascer de novo, nós podemos ser pastores. Nós podemos cuidar de um rebanho. Se a nossa filha não tiver uma experiência pessoal de novo nascimento. Eu falei isso em prantos. Minha esposa ouviu isso. Eu disse, nós iremos para a eternidade sem a nossa filha. Se as minhas netas, quando tiverem idade, não nascerem de novo, eu as amo profundamente. Seria capaz de dar a minha vida por elas. Mas se elas não nascerem de novo, elas não experimentarão salvação. E a salvação é a única coisa que possibilita um homem e uma mulher a entrar no reino de Deus. Por isso que nós precisamos de Jesus revelado todos os dias na nossa casa, na nossa vida, aonde estivermos, irmãos. Amém? Para nós irmos embora, olha só a frase de Max Lucado. Leia para mim em voz alta. Deus se tornou o quê? Ou seja, Deus se fez pecado por nós. Eu já disse a você nessa noite que Ele nasceu sem pecado. Mas Ele se fez pecado por nós. Isaías profetizou 450 anos antes de Jesus ir para a cruz. E teve revelação do Cristo crucificado. Ele disse, olhávamos para Ele como o mais desprezível dentre os homens. Não havia nele beleza nem formosura. Não é porque Jesus não era bonito. É porque naquele momento Jesus havia atraído sobre ele o pecado. O pecado deforma as pessoas. O pecado deforma o ser humano. O pecado torna o homem violento. O pecado faz do homem uma pessoa insana. O pecado mata. Diz a palavra de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Precisamos do Jesus revelado na nossa casa, para os nossos filhos. Você, a irmã que não tem seu marido convertido, não peça outra coisa a não ser, Jesus, revela-te na minha casa, ao meu marido, ao meu filho, à minha nora. Jesus, eu não quero que tu dês a eles bens, prosperidade, trabalho, promoção. Não, 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 não. Jesus, revele-se a eles, para que eles nasçam de novo, para que eles experimentem transformação, para que eles tenham certeza de que vão para a eternidade. É isso que a igreja precisa clamar, é isso que nós precisamos orar. Eu já tenho orado pelas minhas netas. Nas minhas orações eu incluo a Valentina e a Antonella. E digo, Senhor, o tempo certo. Minhas netas, Senhor, hão de provar a regeneração. Hão de ser salvas. Hão de ser transformadas em filhas de Deus. Este é o compromisso que eu tenho com a minha esposa, com a minha filha e com o meu genro. Não vou deixar bens. Não vou deixar posses. Não vou deixar estabilidade financeira. Mas uma coisa eu estou comprometido com as minhas netas. A minha esposa une-se comigo nisso. Nós oramos pelas nossas netas. Senhor, que elas nasçam de novo. Senhor, que elas experimentem a regeneração. Deus tornou um de nós
para que pudéssemos nos tornar um com eles. Agora, quando olhamos para a nossa vida, do passado e do presente, nós dizemos: não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. A mesma declaração do apóstolo São Paulo, Gálatas 2, capítulo 2, versos 19 e 20. Estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Louvado seja Jesus por me dar salvação poderosa. Jesus, como Filho unigênito de Deus, se fez Filho primogênito para que você fosse incluso aonde? Você percebe que salvação é individual, mas o plano, o propósito, o projeto eterno não é fazer de você uma pessoa isolada, solitária. Jesus agora salva cada um de nós e diz assim: agora eu vou colocar você na minha família. Você vai fazer parte da minha família. Na minha família, você vai precisar daquele irmão, daquela irmã, daquele que tem o que você não tem. A sabedoria que lhe falta, ele tem e pode lhe ajudar. Do discernimento que talvez você não tenha, e ele tem, e ele possa contribuir a você. Isso chama-se corpo de Cristo. Nós precisamos de revelação, para não viver um evangelho individualista, triunfalista. Às vezes eu vejo nas redes sociais algumas postagens que eu digo: está fora, contra a palavra. Um evangelho triunfalista. Louvado seja a mim, glória a mim, louvado seja... Que isso? É louvado seja o Senhor, glória a Deus pelo meu irmão. Obrigado porque Ele me completa. O que eu não sei, Ele pode me ajudar. Isto chama-se Jesus, o Filho de Deus. E eu quero então concluir lendo com você esta frase para a gente orar e tomar a ceia. Vamos ficar de pé? Eu digo para todos nós nesta noite: Natal não é o 25 de dezembro. Natal não é o 25 de dezembro. Natal para nós, cristãos, tem nome. Natal chama-se Jesus. Vamos repetir esta frase? Natal tem nome. Chama-se Jesus. É o nascimento do Filho de Deus. Prepare-se, eu estimulo você para a gente orar por novas revelações do cumprimento das profecias de Jesus, que eu creio que o Senhor dará nestes 30 dias deste mês a muitos que desejarem, que buscarem, que estiverem sintonizados com este desafio. Você precisa de revelação de Jesus? Você deseja que Jesus se revele a você? Que Jesus você quer que seja revelado? O Jesus das conveniências? O Jesus das soluções dos problemas? Ou Jesus que veio a este mundo e cumpriu o plano eterno, projeto eterno de Deus, o nosso Pai, e que incluiu cada um de nós neste projeto. Eu não me iludo apenas quando alguém diz: eu aceito. Aliás, esta colocação está errada. Aceitar Jesus. Não é nós quem aceitamos Jesus, é Ele quem nos aceita. É um vocabulário que normalmente nós usamos. Eu aceitei a Cristo. Não. Quem aceitou-nos foi Ele. É Ele quem nos aceitou.
como éramos, transformou-nos em filhos de Deus. Eu preciso de revelação de Jesus na minha vida. Eu não o conheço como eu gostaria de conhecê-lo. Você está satisfeito com o nível de conhecimento, de revelação, de entendimento, de vida abundante de Jesus que você possui hoje? Eu não estou satisfeito. Eu sei que é muito mais. Como eu começo a ter revelação de Jesus? Primeiro, crendo que Ele pode ser revelado. É o primeiro passo. Vá para o tempo com Ele dizendo: se revela a mim. Eu sou tão limitado. Eu sou uma pessoa tão cheia de erros, falhas. Mas isso não é impeditivo para que você não venha se revelar a mim. Tem alguém nesse lugar aqui que não peca? Tem alguém aqui? Alguém se atreve a dizer assim: eu não peco? Nem esse que vos fala. Peco quando eu não amo a Deus como eu deveria amar. Peco quando eu não amo a minha esposa como eu deveria amar. Peco quando eu não amo você, meu irmão, como eu deveria amar. Pecado não é adultério. Pecado não é roubo apenas. Pecado é toda transgressão voluntária contra Deus. Isso é pecado. Mas se Jesus está apontando para nós nesta série de mensagens sobre um Natal de esperança, sabe onde começa essa esperança? Começa com Jesus se revelando a nós. Você quer isso na sua vida? Eu quero. Se você quer, coloque as suas mãos sobre o seu coração. Digamos todos juntos: Senhor, eu preciso de Ti. Sou limitado. Tenho tantos pecados. Mas isso não impede o Senhor de se revelar a mim. Eu quero Te conhecer na intimidade. Quero experimentar revelação de todo o Teu sacrifício naquela cruz. E quero, Jesus, conhecer os planos, os propósitos que o Senhor tem para a minha vida, enquanto eu estiver nesta terra. Eu quero viver os Teus planos, viver os Teus propósitos. Revela-os a mim. Fala comigo. Abre os meus olhos. Abre o meu entendimento. Coloca as Tuas palavras no meu coração. Obrigado, Senhor, porque no natalício eu creio que eu posso ter esperança de Te conhecer mais e de ser mais íntimo Teu. Faz isso comigo. Eu Te peço, por amor ao Teu nome. Amém. Amém. Dê um abraço nesse seu irmão e diga: Jesus vai se revelar a você.